E olha, ainda há pouco eu falei aqui de uma manifestação que nesse momento acontece na BR-116, na altura do quilômetro 7. Eu vou voltar a falar da BR-116, dessa vez porque um idoso foi atropelado por um motociclista. Agora um detalhe, esse caso aconteceu em menos de 24 horas de um outro acidente na mesma região que foi mostrado aqui no Cidade Alerta. A reportagem é de Vander Gomes. Rodou. Rodovia BR-116, à altura do quilômetro 9. Mais um acidente de trânsito em horário de pico acontece e acaba movimentando policiais rodoviários federais, pessoas do povo que acabam se solidarizando com a causa, com a situação e também equipes de socorro, ou seja, equipes do SAMU. Nós estamos observando nesse exato momento, um homem está sendo conduzido para uma das ambulâncias, na verdade, ele está sendo retirado de uma das ambulâncias para ser levado para uma outra, uma unidade de suporte avançado. Isso porque o estado de saúde dele é considerado grave. A gente observa toda essa situação, o aparato montado e também o trabalho sendo desenvolvido pelos socorristas do SAMU na pressa para fazer a condução deste homem de aproximadamente 60 anos de idade para o interior desta ambulância e, como nós já dissemos, daqui ele será conduzido para o IJF Unidade Central, tendo em vista a questão da gravidade das lesões sofridas nesse atropelamento. Ele foi atropelado por um motociclista. Mais à frente a gente observa o motociclista está sentado no meio-fio, à margem do acostamento aqui da BR-116. Mais uma vez, acidente de trânsito, nós estamos no sentido que compreende Praia Sertão. E nesse horário que é considerado horário de pico, toda a atenção tem que ser redobrada. Atenção redobrada, todo cuidado é pouco na hora de fazer uma travessia em uma rodovia como essa. A movimentação intensa a gente observa e a informação que nós obtivemos é de que este homem, este idoso que está sendo conduzido para o IJF nesse exato momento, ele estava tentando fazer a travessia da BR-116 quando foi colhido pelo motociclista. Olha só, agora a gente observa que mais à frente o motociclista está sendo colocado na maca e deverá ser levado para a outra ambulância. A gente observa o motociclista bastante machucado também. Situação essa que aconteceu há poucos instantes e fez com que as equipes da Polícia Rodoviária Federal fossem designadas para vir até este ponto, onde isolaram a área, fizeram a distribuição de alguns cones justamente para avisar aos motoristas que trafegam neste sentido Praia Sertão que neste local o acidente havia acontecido. Não se tem detalhes a respeito do que pode ter motivado o acidente. A gente observa, olha só, uma senhora chegando ali e conversando com os policiais rodoviários. Não se sabe se ela é familiar, é parente do rapaz que atropelou o pedestre ou se é parente do cidadão que está recebendo atendimento nesse exato momento no interior da ambulância. Nós observamos aqui, ao que tudo indica, esse homem que foi atropelado deve ser um morador das proximidades. Nós encontramos aqui, olha só, ração espalhada, aqui bem próximo ao meio-fio, partes da motocicleta, algumas luvas e mais à frente uma pequena sacola contendo alguns produtos. Ao que tudo indica, esse homem vinha do supermercado ou mercadinho, aqui mesmo nas proximidades. Acaba de chegar a informação de que esta senhora que está sendo amparada pelos policiais, ela é esposa deste senhor que está recebendo atendimento no interior da ambulância, ou seja, ela é esposa deste cidadão que sofreu o atropelamento. Mais uma vez a gente deixa o registro aqui e o alerta. Todo cuidado é pouco quando se trata de travessia, quando se trata de trânsito e tráfego aqui na rodovia BR-116. O cidadão idoso, cujo nós não obtivemos a informação com relação à identificação dele, até mesmo pelo estado de saúde dele e segundo, pela situação de nervos em que a esposa dele se encontra. Então, obviamente, nós respeitamos esse momento, mas é lamentável essa situação.
Ao que tudo indica, saiu de casa para realizar compras e não conseguiu retornar para casa porque sofreu esse acidente. As causas, o que teria motivado, quem teve culpa do acidente, obviamente isso fica para um segundo momento, para uma situação mais apurada após o socorro das vítimas ser prestado. Eu lembro, gente, que antes de eu começar nessa área policial, eu escutava dizer que a BR-116 era a rodovia da morte, né? Porque eram muitos atropelamentos. Eu mesma, depois que me tornei jornalista, repórter policial, fiz várias matérias de acidentes gravíssimos, com 2, 3 vítimas em acidentes de carro, diante da alta velocidade com que os motoristas trafegavam. Depois a velocidade baixou para 60, melhorou. Colocaram fotossensores, baixou para 50, mas o que a gente observa ainda são várias situações de atropelamentos e de acidentes. Não, claro, não tão graves quanto os de antigamente, graças a Deus. Isso é fruto da educação do trânsito que é realizado pela Polícia Rodoviária Federal, a conscientização da população, dos motoristas, mas vez ou outra a gente observa aí, intervalo curto, por exemplo, mostramos ontem um acidente, menos de 24 horas, outro acidente registrado, que as vítimas fiquem bem, né, passem aí desse trauma, se recuperem, mas é preciso redobrar a atenção e a própria Polícia Rodoviária Federal entender o que é que acontece para que tantos acidentes tão próximos uns dos outros, né, venham acontecendo. Displicência, celular, excesso de velocidade, são vários fatores que o pedestre também tem a sua responsabilidade na hora de atravessar, tem que ter cuidado, cuidado na hora de fazer um desvio, né? Vai passar de um carro para outro, ou de uma faixa para outra, todo cuidado é pouco. Torcer aí para que esse idoso possa se recuperar.